Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, o podcast que trata o seu cérebro como ele merece. Meu nome é Thiago Vicente e hoje está aqui eu e o Alexander Silva para conversar um pouco com vocês aqui sobre as últimas notícias aí que passaram na internet, nas revistas, nos artigos. E também lembrando vocês aí que já se preparem que do dia 11 a 13 de setembro teremos aí mais um congresso de cientistas adventistas. Depois vou até pedir aí pro Alex falar mais um pouco sobre esse congresso, mas a gente já vai começando aí, sempre lembrando vocês aí de curtir, de se inscrever aí no nosso canal. Continue acompanhando aí, você pode acompanhar pelo Spotify, pelo YouTube e outros streamings aí que você costuma utilizar, e também de sempre encaminhar isso para os seus amigos que você acredita que possa gostar. Nós estamos aqui, eu e o Alex, conversando, mas você também pode participar deixando o seu comentário. Então, para abrir aqui, gostaria de passar a palavra aí para o Alex. Alex, como você vai? Tudo bem? Oi, Thiago, tudo bem? Boa noite aqui, né? Estamos gravando aqui à noite, um domingão à noite, e eu quero deixar aqui o nosso cumprimento cordial, nosso abraço também para você que é nosso ouvinte, está aqui no podcast que trata o seu cérebro como ele merece. Thiago, muito obrigado aí mais uma vez pelo convite, é um prazer estar com você aqui para a gente discutir notícias da ciência, né? E você que está nos acompanhando aí de casa, do trabalho, do carro, enfim, da pista de corrida, escutando a sua bike. Se você tá de bike, cara, não deixa o som muito alto que você tem que escutar o trânsito, hein? É perigoso pedalar com um fone de ouvido alto aí. E, enfim, né? Você falou aí de revistas, né, Thiago? Lembrei aí dos tempos aí da minha infância, da adolescência, né? Que a gente passava lá na banca e tinha lá, né, o display das revistas lá, né? Então, eu sempre gostava muito da Super Interessante e da revista Globo Ciência, que depois virou Galileu, né, e era super bacana, assim, eu lembro até hoje daquele cheiro do papel, né. Quando eu estava no colégio interno também, eu ficava acompanhando, a biblioteca assinava a revista Super Interessante, entre outras revistas. Quando chegava lá, eu era o primeiro, né, lá no IACS, a estar lá, o primeiro não, né, vamos lá, um dos primeiros a estar lá folheando a revista, né, me inteirando aí das últimas notícias. E eu acho que o nosso programa de hoje é mais um desses, né, que nós estamos trazendo as notícias, né, magazine de notícias da ciência, da tecnologia aí também, né, e enfim, é tudo para que você possa ficar informado, e a gente vai colocar aqui nossos comentários, é lógico, né, vamos dar aqui os nossos pitacos, né, mas vamos fazer isso aqui, procurar sempre fazer com humildade, com modéstia, né, enfim, né, apenas tentando trazer a importância dessas notícias, o que isso significa e como isso pode, de uma maneira ou outra, aí, afetar alguns aspectos da nossa vida, tá certo? Então é isso, Thiago, tamo junto. Pois é, Alex. Então, para a gente começar aqui, nós temos aí algumas notícias aí que gostaríamos de comentar aí com vocês. E a primeira que eu achei interessante aqui de nós conversarmos, debatermos um pouco, é uma notícia uma reportagem que saiu na BBC Brasil, do Edson Veiga, de 7 de julho de 2026, que é Biotônico Fontoura, o remédio alcoólico popularizado por Monteiro Lobato, que fez parte da infância brasileira no século XX. E a reportagem, ela como se fosse uma comemoração, comemora aí os 25 anos, né, que o governo federal proibiu que tônicos, fortificantes e estimuladores de apetite contivessem álcool em sua fórmula. A medida obrigou um dos mais tradicionais produtos brasileiros, né, que na época era o Biotônico Fontoura, a mudar a sua fórmula. E eu gostei muito dessa reportagem, recomendo que vocês leiam, a gente não vai comentar toda ela aqui, é uma reportagem bem extensa, né, o tempo de leitura aqui é aproximadamente 10 minutos. E então ele vai falando, né, sobre o Biotônico Fontoura. Na época, quando ele foi lançado, né,
ele tinha como marca, né, o trabalho em não era um suplemento só para crianças, né, para jovens, adultos, crianças, só que ele acabou fazendo mais sucesso em ser um tônico para crianças, né. O objetivo dele era, de alguma forma, estimular o apetite para, ele tinha uma fórmula com sulfato ferroso, e o biotônico ele nasceu, né, como eu mesmo falou, né, como eu mesmo falei, indicado para todas as idades, mas acabou que ele fez sucesso no público infantil. E o interessante do biotônico Fontoura é que, ao longo do tempo, ele sempre foi trabalhado, né, nessa questão, assim, de nutrição infantil. O repórter aqui, o Edson, até comenta, né, que tinha um padrão, né, que você tomava o biotônico Fontoura. Uma das clássicas aqui que ele conta era o biotônico Fontoura misturado com ovo de pata e uma lata de leite condensado. Então, isso mostrando aí que como como a ciência, né, ela vai modificando ao longo do tempo, quando cada vez que vai passando o tempo, a ciência ela vai aprimorando, ela vai evoluindo, ela vai aprendendo mais, e alguns detalhes que eram utilizados, eles vão modificando, e um deles foi essa questão do biotônico Fontoura, né. Eu nunca bebi cerveja, álcool, essas coisas, álcool entre aspas, né, porque depois eu descobri que eu já fui um bebedor de álcool através do biotônico Fontoura. É legal, e eu vou te dizer uma coisa, não foi só você, tá? Porque eu sou catarinense e lá existe um biotônico local, né? Eu não vou citar aqui a marca, mas todo catarinense sabe do que eu tô falando, né? Inclusive tinha uma propaganda lá nos anos 90, que era uma propaganda bem engraçada, né? De um guri bem magro, aí, né? Ele pagava de fortão, assim, na propaganda, né? E, enfim, aí a gente tomava ele, mas ele era muito parecido. E ele tinha também, né, naquela época, vinho na composição, tá? Ele tinha uma composição alcoólica aí de, se eu não me engano, era perto dos 12%, tá? Que é alguma coisa que é próprio da bebida alcoólica vinho. E aí você falou, né, do ovo de pata com leite condensado, né? E eu tomei na minha infância esse produto aí, que não era o biotônico, era o concorrente dele lá de Santa Catarina, né, muito famoso lá, inclusive, de um laboratório bastante famoso. E toda a virada do ano, lembro, lembranças da infância, né, lá nos anos 80, eh, toda a virada do ano, final de ano, meu pai trazia da farmácia, trazia um almanaque, né, desse laboratório e desse produto. E aí ali tinha coisas para as crianças, né, tinha charadinha, tinha adivinhação, tinha, piada, né, e era sempre divertido. Era uma coisa muito simples, mas assim, são lembranças da infância, né. E eu tomei, não era com ovo de pata, né, mas eu tomei esse produto aí batido no liquidificador, com ovo de codorna, com casca e tudo, tá. Eu jogava o ovo de codorna cru com casca lá, batia junto com leite condensado também, né, que era para engordar as crianças, né. Naquela época era o contrário de hoje, era para as crianças engordarem, né, e eu era magro que nem dizia meu pai, né, igual o rabo da pantera. Então, mas também, né, a gente brincava muito, era sempre uma vida quando o clima sulino, né, permitia a gente brincar na rua, a gente estava sempre com bicicleta, jogando bola, taco, né, e aquela coisa toda, então a gente era muito magro, aí as mães sempre preocupadas: "Não, meu filho tá muito magro, eu vou dar alguma coisa para ele engordar", né. E aí colocava lá o Sadol com ovo de codorna, com, leite condensado, então você imagina a misturança que era, né, com certeza aquilo tinha muita caloria, né. Já vimos aí que tinha algum álcool também, né. Então, e as crianças ali, mas também a gente não tomava uma quantidade que chegava, assim, a deixar as crianças altas, né. Então, eu tomava um pouco, né, tomava ali, era no nível de colher, né. Então, mas claro, o álcool em qualquer quantidade ele é prejudicial, a gente defende isso, né, é uma postura nossa. Mas assim, a gente, né, o que eu acho interessante, Thiago, é que nós, né, a nossa tendência é sempre ir para os atalhos, né. Ao invés da gente procurar, assim, ter uma saúde melhor por meio de atividade física, por meio de alimentação saudável, né, consumir vegetais, né, frutas, verduras, né, legumes,
e tal, né, e se alimentar de maneira equilibrada, regular, né, uma comida caprichada, assim, tal, a gente vai para os atalhos, né. Então, claro, tem algum tipo de mineral? Tem, né, você falou aí do sulfato ferroso e tal, né, mas é sempre bom a gente lembrar, assim, né, às vezes precisa, né, às vezes a gente precisa tomar um suplemento. Quem pratica atividade física mais intensa sempre, né, é bom tomar um suplemento e tal, mas a gente não deve achar que isso substitui uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, né. Se você consome aí diversos tipos de frutas e verduras ao longo da semana, né, com uma quantidade razoável, boa, né, dificilmente você precisa de um suplemento, a não ser que você seja realmente um atleta profissional, né. Você tendo uma alimentação equilibrada, né, comendo aí cereais integrais e tal, né, o suplemento é dispensável, né, na maioria dos casos. Não sei questões aí, como eu falei, né, de esportes, assim, um nível bem elevado de esporte, tá, não é um atleta eventual aí, a gente tá falando de pessoas que treinam muito duro e a não ser em casos de problemas de saúde mesmo, né, problemas aí de absorção, né, ou de outras questões aí que podem enfim, influenciar na sua saúde de maneira geral, então às vezes pode precisar aí de remédios e suplementos mais específicos, mas claro que isso sempre vai ter que ser sob a orientação do médico, né, e nunca pela automedicação. Só fazer esse comentário aí, tá, Tiago, que você falou desse caso aí, me veio lembranças da infância. E outro detalhe aqui que eu achei interessante da reportagem, que mostra, assim, também a evolução da ciência, tudo, é que o Biotônico Fontoura, ele era na fórmula dele utilizava sulfato ferroso e depois ele foi modificado para usar bisglicinato ferroso, né, que hoje já se sabe que o bisglicinato ele favorece a absorção no organismo do paciente, né, provavelmente lá naquela época ali a pessoa tomava o Biotono Fontoura, às vezes até acreditando lá que o corpo ia absorver o sulfato ferroso, mas grande parte dele, do jeito que entrou, ia embora. Então é mais esse detalhe aí de nós sempre entendermos que a ciência ela está crescendo, aprendendo, evoluindo e muitas das vezes ela não tem uma solução perfeita, né. Às vezes a gente vai tendo a melhor solução que a gente possa chegar. E Alex, você também trouxe aí uma notícia aí pra gente comentar? Claro, Thiago, vou mudar agora da água para o vinho, da água para o biotônico, é quase a mesma coisa aí. E o pessoal aí, né, eu achei engraçado que você falou, né, que é o sulfato ferroso, né, eu sinceramente não entendo absolutamente nada disso, né, muito pouco. Mas eu sei que alguns alimentos eles têm antinutrientes, né, que impedem a absorção, que é o caso do espinafre, por exemplo, que é muito rico em ferro, mas ele tem um componente dele lá, que eu não lembro o nome, que, atrapalha a absorção do ferro, então por isso é bom você cozinhar o espinafre, né, você preparar ele com temperatura de alguma maneira para você diminuir a concentração desse, antinutriente para que o ferro que ele contém seja mais absorvido, né. Então o pessoal, assim, além de estar tomando uma bebida alcoólica, né, e gastando dinheiro com isso, ainda estava deixando o esgoto da sua casa com bastante nutriente ferroso, né, porque eu não estava indo para o organismo mesmo. Claro, né, que um pouquinho de absorção tem, mas aqui mudando da água para o biotônico então, ou da água para o vinho, eu trouxe aqui uma notícia interessante que saiu agora recentemente, e foi feito um estudo, tá, os astrônomos aí, usaram, umas técnicas muito avançadas, muito complexas aí, que são impressionantes inclusive, mas eles chegaram à conclusão que a nossa galáxia, né, a nossa galáxia ela é maior do que se pensava. Então, é pelo menos 10% maior do que se pensava. Então assim, só esclarecendo, né, nós moramos na Terra, né, isso não é novidade para ninguém. Esse planeta Terra está em um sistema solar, e o nosso sistema solar, né, o Sol e toda a sua família, né, os planetas, os planetas anões, né, os cometas, os asteroides, né, e os corpos celestes aí de maneira geral, eles fazem parte de um grandíssimo conjunto, né, chamado galáxia, né. A galáxia é um aglomerado, né, de estrelas, né, que aí são unidas pela gravidade. E a nossa galáxia chama Via Láctea, é possível, né, de se ver a Via Láctea numa noite escura, principalmente nas cidades do interior, aí que não tem tanta poluição luminosa como nós temos aí na cidade grande. E aí nessa questão aí da Via Láctea, você consegue ver no céu, né, uma nuvenzinha bem fraquinha, um brilho bem fraquinho, mais esbranquiçado em uma determinada faixa do céu, que fica um pouquinho deslocada para o hemisfério sul, né,
em direção ao Polo Sul, um pouco, né? Ela cruza o céu assim meio atravessado, corta a constelação do Escorpião, né? E aí a gente consegue ver aí a Via Láctea, né? Mas, Thiago, o que é muito interessante sobre isso aí é que assim, não é que aumentou o número de estrelas, né? Ela é mais espaçada, ela é maior, né? Ela tem uma distância maior do que se calculava até então. Mas o que chama a atenção é que a Via Láctea, ela é muito grande, muito, muito grande, e ela é muito estreita, muito fininha. Então você imagina a nossa galáxia como se fosse um disco, né? Eu não vou nem falar dos vinis aí, porque ninguém mais nem sabe o que que é vinil, né? Os novos não conhecem vinil e os adultos mais velhos fazem de conta que não conheceram porque não querem entregar a idade, né? Mas você imagina aí mais ou menos um CD, né? Um CD, um disco, um DVD, um Blu-ray, né? Um disco daquele, ou um LP, né, e você entrega a sua idade aí com isso, e a Via Láctea, ela é mais fina, né, a espessura da Via Láctea, ela é mais fina do que a espessura aí de um CD com relação à sua largura. Então é mais ou menos isso, né. Então ela é muito fininha e é um disco, ela tem o formato de um disco, só que não é um disco perfeito, ela tem braços, né, elas são braços espiralados, aí é uma pena aqui que a gente está só no áudio e não consegue mostrar, mas, esses braços da Via Láctea são nada mais nada menos que aglomerados de estrelas, né, que formam aí, unidos pela gravidade, formam braços, né, e é muito impressionante. E esses braços, nós estamos num bracinho bem magrinho, bem um bracinho secundário, nem é um dos braços principais da Via Láctea, que é um braço fininho, né, que tem mesmo assim tem centenas de milhões de estrelas, né, mas é um braço fininho e ele está numa região bem mais ou menos, bem michuruca ali do meio do disco da Via Láctea. E o nosso Sol está ali, é um braço chamado Órion. Agora, por que que eu estou dando todas essas informações? É porque você imagina o seguinte: imagina que você tem o desafio de conhecer o formato da América do Sul, né? O formato da América do Sul. Só que tem três detalhes. Primeiro, que você não tem nenhum mapa, porque nunca ninguém conseguiu, né? Nunca ninguém é a primeira vez que vai se fazer um mapa da América do Sul, né, não tem então mapas, não tem, coordenada de GPS, não tem no computador para você consultar. Você não pode subir, né, não pode mandar um balão, mandar um avião, mandar, um foguete, nada para fotografar a América do Sul, e você também não pode se deslocar, ir de uma cidade para outra, você tem que ficar parado no seu lugar. É exatamente essa situação que nós nos encontramos quando nós temos que medir a Via Láctea, porque é uma galáxia da qual nós fazemos parte. E a galáxia, ela é tão larga, ela tem 100.000 anos-luz, pelo menos 100.000 anos-luz, né? Agora com essa nova descoberta e provavelmente ela aumente um pouquinho, ela vai ir para uns 110.000 anos-luz puz, pelo menos, né. Então, ela é muito grande, isso significa que a velocidade da luz, da forma que é tão rápida, né, a coisa mais rápida do universo, a velocidade da luz, a luz ainda leva 100.000 anos para atravessar de um lado ao outro da galáxia, né. Então ela é gigantesca, ela é, assim, uma coisa titânica, né, o tamanho da Via Láctea. E nós estamos no meio dela, então a gente não tem como subir, né, eu vou mandar um foguete para fotografiar a Via Láctea. Besteira, levaria milhões de anos para o foguete chegar em algum lugar, né, e a gente nem teria tecnologia para isso, né, para fazer um foguete sair sei lá, daqui 10 milhões de anos chegar numa posição que ele poderia fotografar a Via Láctea mais ou menos, né. Então, não tem como. Então como é que os cientistas fazem? Bom, várias técnicas, né, eles observam outras galáxias que têm características semelhantes às nossas, e aí eles olham todas essas outras galáxias, assim: "Olha, são galáxias espirais, né, que têm braços, então provavelmente a nossa também tem". E aí eles observam, né, vê onde é que tem mais concentrações de estrelas, medem a distância dessas estrelas, e é um trabalho muito longo, é um trabalho muito difícil, é um trabalho muito, exige um esforço muito grande, né. E aí coletam dados, né, milhões, milhões de dados e vão comparando, diz: "Não, aqui tem um braço, aqui a gente achou evidência". E essa descoberta agora, ela veio porque existem explosões de raios-x, né, muito poderosas no universo, fora da nossa galáxia, que vem de muito longe, e essas explosões de raio-x, e é raio-x mesmo, aquele mesmo que você vai no hospital fazer, né, só que eles são gerados aí por colisões aí de estrelas de nêutrons, né, ou de eventos muito poderosos, aí algumas coisas parecidas com isso também no universo, e eles emitem, como se fosse assim flashes, né, como uma máquina fotográfica que tem um flash, ou de um celular, né, que você tira a foto e dá o flash. Então, quando essas explosões ocorrem, elas brilham muito no universo e elas brilham fora da nossa galáxia. E aí quando elas acontecem em um determinado ponto do universo
que favorece, né, ficam atrás da nossa galáxia de alguma maneira. Então essas explosões, elas funcionam como uma luz, né, como um flash, que ele vem sendo refletido, né, pelas nuvens de poeira e gás da nossa galáxia, e aí então com equipamentos especializados aqui na Terra, os astrônomos recebem esses dados, né, e aí dados, foram recebidos há anos atrás aí de pelo menos 3 grandes explosões, né, de raio-x aí do passado, e aí os astrônomos passaram muito tempo analisando esses dados, e aí interpretando essa luz de raio-x que chega de outros lugares do universo, eles conseguiram detectar que aqueles braços da Via Láctea que se achavam que eram um pouco mais fechados, eles são um pouco mais abertos, né. Então cerca de 10% aí os 2 braços mais externos da Via Láctea, né, e aqueles braços, espirais que ficam, né, então você imagina, assim, mais ou menos como se você tivesse segurando uma corda em cada mão, né, 2 cordas, uma em cada mão, e você começa a girar, né, e essa corda ela começa a fazer um círculo ao redor de você, essas 2 cordas, né. Então é mais ou menos isso, só que a Via Láctea aí tem mais, né, ela tem 2 braços maiores e vários outros braços aí mais mirradinhos, né. E aí então a Via Láctea, ela tem esses braços e com essas explosões de raios aí, de raio-x, né, de alta potência aí, né, do universo, eles conseguiram analisar os reflexos dessa luz de raio-x, e a forma como ela passou pela nossa galáxia, e então constataram que os braços mais externos da nossa galáxia, eles estão mais distantes do que se imaginava. Isso significa que a nossa galáxia é maior, né, não necessariamente com mais estrelas nesse momento, né, não se afirma isso ainda, né, não sabemos, talvez tenhamos algumas novidades aí para frente, mas ainda não se afirma que haja mais estrelas, mas ela sim, de fato, em questão de espaço, ela é maior, né. Isso é muito interessante, porque isso mostra o quanto a gente sabe muito, né, e por técnicas científicas maravilhosas, né, de coisas extremamente difíceis, né, como saber, né, mesmo estando impossibilitado de a gente enxergar a nossa galáxia, a gente saber o formato dela, que ela é uma espiral barrada, que ela tem esses braços, que esses braços agora são maiores. Então, assim, por um lado, nós temos informações maravilhosas da ciência, né, o como a gente evoluiu no conhecimento, mas, por outro lado, também mostra o quanto nós sabemos pouco, né. A nossa própria galáxia, dentre os centenas de bilhões de galáxias no universo, a nossa galáxia é a nossa casa e nós sabemos tão pouquinho sobre ela, né, a ponto aí de a gente descobrir que ela pode ser realmente maior do que aquilo que havia sido previsto até então. Tá certo, Thiago? Então devolvo aqui a palavra para você, né, uma notícia astronômica aqui que não deixa de nos fascinar, né, a gente entender um pouquinho mais sobre esse universo tão impressionante aí que nos cerca. Eu achei legal essa reportagem aí, porque enquanto você estava falando aí, eu fiquei pensando assim dos desafios que é você entender um objeto no qual você está inserido. E eu fiquei até pensando aqui, eu moro num apartamento, né? Eu fiquei pensando assim, como fazendo uma analogia aqui, né? Como se eu quisesse conhecer o prédio que eu moro, eu estando aqui dentro do meu apartamento. E eu tentando fazer analogias com os prédios que eu vejo ao redor. Então, assim, eu vejo o prédio vizinho, vejo a sombra dele, aí eu vejo que o meu faz uma sombra parecida, então, ai não, então meu prédio deve ser parecido com aquele e nisso, tal. E vendo aí como a física e a matemática, elas nos conseguem trazer dados, né, métodos que a gente possa aprender mais do universo, né, e também da galáxia que a gente Eu está gostei muito da inserido. sua analogia, tá, Thiago? A sua analogia, inclusive, foi melhor que a minha, tá? Eu tinha falado da América do Sul, mas a sua acho que ela foi mais trazida para nossa realidade prática. Eu gostei da sua analogia da sombra. E é bem isso aí, tá? São processos muito parecidos que os cientistas usam, né? Os astrônomos, só que, claro, aplicados, né? A outros contextos aí, no caso da nossa galáxia. Agora você pensa assim, ó, você tem que conhecer o seu prédio, só que você não pode mover nem de uma janela para outra no seu apartamento, né, porque nós somos tão pequenininhos na Via Láctea, né, que, mesmo a Terra dando a volta ao redor do Sol, isso não muda praticamente nada a nossa relação com a Via Láctea, né. Você vê, 6 meses 6 meses do ano depois, né, por exemplo, agora a gente está gravando aqui no dia 12 de julho, né, lá daqui no dia mais ou menos no dia 11, 12 de janeiro, nós vamos estar 6 meses depois, nós vamos estar do outro lado da nossa órbita solar.
isso significa que nós vamos ter nos movido cerca de 300 milhões de quilômetros. Vamos estar 300 milhões de quilômetros mais distantes do que estamos agora. E a galáxia é tão grande, que tirando aquelas estrelas que estão mais próximas da gente, essa distância de 300 milhões de quilômetros, ela não muda nada, ela não gera o que os astrônomos chamam de paralaxe. Ela não gera paralaxe, é uma coisa assim absurda. O quanto o nosso universo é grande, o quanto a nossa galáxia é grande, né? Então, assim, nosso parabéns aí para os cientistas, né, que conseguem obter tantas informações assim, mas por outro lado, né, Thiago, aí levando para sua analogia, assim, ó, você fica paradinho na janela, você não pode nem mexer a cabeça de um lado para o outro. Isso daí, tudo que você tem que analisar é aquilo ali, né? Isso mostra, assim, também o quanto nós sabemos pouco, né? Quando nós somos pequenos, né, diante do universo. E eu acho que isso deve trazer um pensamento de humildade para todos nós, né? Não, isso mesmo. E agora que você falou sobre isso aí, eu até vou trazer aqui agora a outra notícia aqui. E eu não parei para pensar, mas eu acho que tem o mesmo nuance, né, do, da evolução do aprendizado. A outra notícia que eu trago para vocês aqui, ela está no site da Tivele, também de 8 de julho. O título da reportagem é A Árvore Vilã de Incêndios Florestais em Todo o Mundo. Então, é uma reportagem que vem falando um pouco sobre esse calor extremo, né, que está ocorrendo nesse verão agora na Europa. E um problema que eles estão passando é porque eles já estão agora certos, né, que uma decisão tomada no passado está trazendo um legado de destruição, não só na Europa, mas do mundo, que são o eucalipto, né? O eucalipto é uma árvore original da Austrália e há décadas atrás ela ficou muito famosa no mundo na questão do reflorestamento, né? Uma árvore que ela cresce muito rápido. Vários biólogos já tinham alertado, né, sobre a questão do eucalipto ele ser muito agressivo, né, para o solo, né, já que ele suga muitos nutrientes, muitos minerais. Mas agora o eucalipto, né, está sendo até chamado de árvore de gasolina, porque é uma das espécies mais inflamáveis que a gente tem. Então, agora na Europa, né, com essa questão do calor extremo, com os incêndios, as florestas de eucalipto na Europa estão sendo um problema, porque o eucalipto ele tem um óleo que sai das suas folhas e esse óleo é altamente inflamável. Então, quando um incêndio ele chega numa floresta de eucalipto, ele vira um problema. Então, é mais uma reportagem aí nos alertando aí, nos tendo cuidado aí sobre essas questões que a gente às vezes faz muito, né? Levar uma espécie diferente de uma região, isso aí pode ser animais, pode ser árvores, e não estudar completamente aquele assunto porque algo que pode parecer bom no início, né, igual o eucalipto era, né, porque ele crescia muito rápido, para reflorestar isso aí era muito interessante, mas aí aquele cinturão verde de eucalipto, hoje ele vira um problema absurdo aí para a Europa, somado a esses calores extremos que eles estão passando. Legal, Thiago. E o eucalipto é uma árvore que tem bastante aqui no Brasil, né? E até por sinal, eu tenho um forninho a lenha aqui em casa, pequenininho, né? Desses que dá para carregar de um lado pro outro. E aí eu comprei, um tempo atrás, aí eu comprei um saco de lenha para queimar no forninho, né? E adivinha que madeira que é que tá ali para queimar no forninho, né? Chuta, eu te dou uma chance só. Então, Eucalipto? ô, parabéns. Então é isso aí, né? E além dos nutrientes que você falou, né? Pelo que a gente percebe, o que todo mundo sabe é que onde você planta o eucalipto, ele seca também nascentes de água, né? Ele consome muita água. Então, aí, como a gente não tem muitos pandas, né? Não, panda não, né? Muitos ursos koalas aqui no Brasil, né? Então, acho que é assim, realmente é algo para se pensar, né? A gente sempre tem, além do eucalipto, a gente tem outras árvores, né? Tem, por exemplo, aí o pinus, né? Pinus eliote, pinus taeda, que são madeiras de reflorestamento, eles têm um valor econômico muito importante para a produção de papel, né, e outras finalidades.
Mas assim, enfim, né, a gente tem que sempre pensar também de que, como você trouxe, né, pode haver um risco associado, né, de incêndios e um custo ambiental também, se não for feito um manejo apropriado, né, por profissionais aí qualificados, né, e respeitando, lógico, a legislação ambiental, os limites, né, que justamente a gente não quer destruir aqui as nossas espécies nativas, né. Não, e Alex, você que está nos escutando aí, essa reportagem também traz um dado interessante que diz assim, né? Nos últimos anos, incêndios devastadores potencializados por monoculturas de eucalipto foram registrados em lugares distantes, como o Chile em 2017 e 2023, Portugal em 2017 e 2024 e os estados americanos do Havaí em 2023 e Califórnia em 1991. É impressionante mesmo, isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né, então, enfim, né, aquilo que a gente já comentou, né, quando você faz as coisas respeitando a legislação, tendo, o apoio e o suporte técnico, né, de profissionais qualificados, você não vai eliminar o risco, né, não quer dizer que você nunca vai ter problema, né, até porque como a gente comentou aqui, que o Thiago trouxe, a ciência é uma coisa que está sempre evoluindo, né, mas você diminui bastante o risco e com certeza você diminui muito a sua responsabilidade caso alguma coisa errada aí acabe acontecendo, tá certo? Tiago, eu vou passar para mais uma notícia que eu preparei aqui, tal, para compartilhar com os nossos ouvintes, né, e com você aí também. Foi anunciado agora recentemente, no mês passado, pela IBM, né, a gigante fabricante de computadores aí, né, que é a responsável pela criação aí do nosso padrão famoso, né, o IBM PC, né, os personal computers, né, e, enfim, a IBM, que já é famosa já há muitas décadas aí no mercado, anunciou que ela vai construir agora processadores com transistores, na escala de 1 nanômetro ou até menos, alguns falam até, dependendo da fonte aqui, 0,7 nanômetro, né. E o quanto é 1 nanômetro, só para a gente ter uma noção, 1 nanômetro é você pegar 1 metro e dividir por 1 bilhão, tá, não é 1 milhão, é 1 bilhão. Você divide 1 metro 1 bilhão de vezes e você vai chegar no 1 nanômetro. O que que é um transistor, gente amada, né, o que que vocês estão falando, né, isso é de comer ou de passar no cabelo, né, o transistor. O transistor, ele é a menor, unidade, né, de um processador de computador. Então você está usando um computador, está usando um celular, que é um computador na realidade, e dentro dele existe uma unidade de processamento que chama CPU. Existem algumas outras unidades acessórias, né, aí nos computadores de hoje, nos celulares, né. Por exemplo, tem a placa de vídeo, né, que tem várias dessas unidades de processamento, né, alguns, celulares têm, umas unidades, de apoio ali para inteligência artificial e tal. Então, mas é justamente a parte do computador, do celular, que é muito pequenininha, que ela faz que ela faz o processamento efetivo, né, que ela faz as coisas acontecerem. E o transistor é como se fosse uma chavezinha de ligado e desligado, é como se fosse a tecla da sua casa que acende e apaga a luz, né. Então, hoje existem literalmente bilhões dessas teclazinhas dentro do, processador, né, e essas teclazinhas são as chaves, né, são justamente os transistores, né. E esses transistores, para que a gente tenha computadores realmente poderosos, esses transistores precisam ser muitos, né, porque eles que fazem todas as contas, todas as operações matemáticas, todas as operações lógicas que fazem o computador funcionar. E esses transistores bem pequenininhos, quanto menores eles forem, mais cabem transistores dentro de um processador. Mais transistores, né, significa também mais capacidade de processamento, significa que o computador consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, né, claro, tem outras variáveis, né, tem a frequência do clock, tem a arquitetura do processador, né, enfim, uma série de coisas aí. Mas, hoje, né, o estado da arte, assim, os processadores mais recentes, mais top, mais caros, né, são aqueles processadores com 2 nanômetros de hoje, então a IBM está anunciando, processadores com transistores menores até do que 1 nanômetro. E isso é uma coisa extremamente importante, por quê? Porque, a computação ela precisa estar evoluindo, né, existe uma lei chamada Lei de Moore, né, que na realidade não é uma lei, é um especialista aí do passado, né, de sobrenome Moore, que ele percebeu que a capacidade de processamento ela dobrava a cada 18 meses, né, na computação. E desde que ele falou isso até hoje, décadas depois, tem se presenciado isso, mais ou menos isso, né. Mais ou menos a cada 18 meses você dobra a capacidade de processamento, dobra a capacidade de processamento. Então o anúncio desse transistor abaixo de 1 nanômetro
é uma barreira, assim, é uma notícia incrível, né, para a área da computação, para a área da tecnologia, é porque ela estende a vida, né, da lei de Moore, que já se anunciou aí que pretende-se, né, imagina-se que em algum momento ela vai falhar, que a computação não vai conseguir continuar evoluindo, só que incrivelmente realmente a cada 18 meses há uma nova descoberta, há uma nova tecnologia, né, e esses processadores aí que a IBM lançou, ou que está trabalhando, né, que vai lançar aí, prevê-se aí dentro de 2 ou 3 anos, mais ou menos, vai estar sendo colocado no mercado, né. Esses processadores, eles, além de estender a lei de Moore, eles trazem aí tecnologias diferentes, eles trazem materiais diferentes, né, que vão estar compondo ali esses transistores, né. Ao invés de conterem ali, silício, né, aí a gente também não vai entrar muito na química da coisa, mas silício, né, que basicamente é areia, né, é silício com a dopagem de alguns metais, de alguns materiais nobres ali. Agora eles estão usando, novos materiais, né, então fala que o disulfeto de molibdênio, né, não sei se estão usando nanotubos de carbono, mas é outra forma de criar esses transistores muito pequenos, né, mas a IBM está usando novas tecnologias e novas arquiteturas também. Então, ao invés de fazer assim, transistores um do ladinho do outro, eles estão fazendo transistores também um em cima do outro, além de estarem um do lado do outro. E isso tem aumentado a densidade, né, da energia aí, né, e da quantidade de processadores, de transistores, de forma que espera-se que com essa tecnologia de 1 nanômetro ou menos que 1 nanômetro, se chegue perto de 100 bilhões de transistores, em um único processador. Então você imagina, você olha para a unha aí do seu dedão, né, da sua mão, ela é mais ou menos o tamanho de um processador desse que eu falei, né, do processador do computador. O processador do computador, ele tem mais ou menos é um quadrado mais ou menos do tamanho da sua unha. E agora com essa tecnologia espera-se que vão caber 100 bilhões de transistores, né, nesse processador que tem o tamanho aí da sua unha, né. Então é um feito muito grande, muito importante, é realmente algo impressionante. E agora a gente vai aguardar, né, os desafios da tecnologia, se eles vão conseguir estabilizar, porque um dos problemas que a gente tem com os transistores, quando eles vão ficando muito pequenos, é que o índice de falha deles pode aumentar, né, porque eles começam a ficar muito, 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 muito pequenininhos, e aí as correntes elétricas elas começam a ficar instáveis, elas começam a fugir, né, para um lado, para o outro e tal. Não sabemos ainda como a IBM contornou, está contornando esses problemas, né, mas realmente isso mostra o desafio tremendo que é você continuar evoluindo a tecnologia, né, porque a gente tem sistemas de IA avançados, né, que a gente tem a computação, a comunicação, a telecomunicação também efetiva, muito forte, né. Então realmente são feitos incríveis e vamos aguardar aí para ver se a IBM vai conseguir, lançar no prazo, né, tornar disponível comercialmente, né, essa tecnologia aí dentro dos seus equipamentos. E os concorrentes, né, TSMC, que é uma concorrente da IBM, que é lá lá de Taiwan, se eu não estou enganado, né, porque tem a fabricante que é holandesa, né, das máquinas que fabricam processadores, e a TSMC, ela é uma empresa que ela também fabrica, né, os componentes lá em Taiwan, né, é Taiwan que eu confirmei, e ela controla 90% da produção global de chips avançados, né. Então a TSMC já está correndo atrás do prejuízo para não ficar para trás da IBM, porque ela também agora vai ter que estar com o relógio correndo contra ela, porque ela vai ter que lançar de alguma maneira também um transistor aí, na faixa de 1 nanômetro para poder fazer concorrência com a IBM também. Tá certo, Thiago? Estou te devolvendo a palavra aí para a próxima notícia. Só comentando um pouco aí sobre essa questão dos transistores, né? Em 1968, os transistores que esses são transistores de efeito de campo, né, MOSFET, eles tinham 20 micrômetros. E hoje já são aí, 10 mil vezes menores, né? Hoje são 2 nanômetros e a IBM aí chegando abaixo aí de 1 nanômetro. Então, assim, não sei quantos de vocês aí acompanham essa questão aí da guerra dos transistores, né? Então, a gente vai continuar aí com essa guerra. Recomendo aí vocês pesquisarem mais sobre a TSMC. Eu acho que a fábrica que eles têm para chip de 2 nanômetros lá em Taiwan, além do ser um segredo às 7 chaves, né, até o Alex aí falou, o maquinário ele é dominado pela uma empresa holandesa e que não fala como é que faz, é enviado para a SMC
que não fala como consegue deixar um ambiente tão limpo para não ter nenhuma impureza. Então é interessante vocês lerem mais e assistirem mais vídeos aí sobre essa guerra aí da miniaturização dos transistores. Eu tava confundindo as siglas, tá, Thiago? A fábrica holandesa que fabrica as máquinas que fabricam os chips ASML, tá certo? Ela é a fábrica, tirando a IBM, a única fábrica que consegue construir a máquina que cria os processadores, tá? E alguns dizem que essa máquina que fabrica processadores, ela é a máquina mais importante do mundo. Para você ter uma noção, uma máquina dessa, ela chega a custar 400 milhões de dólares. Uma fábrica, né, uma máquina que fabrica processadores. É uma máquina gigantesca e a tecnologia é uma coisa tão absurda que ela parece mágica, né. Então, quem sabe um dia a gente pode gravar um podcast sobre isso, mas até lá, quem tiver curiosidade, procura no YouTube aí, tem alguns vídeos muito bons que mostram o processo de fabricação de componentes, né, apesar de como o Thiago falou, realmente é um segredo guardado às 7 chaves, algumas etapas do processo, mas o processo geral, né, de como funciona. Gente, assim, é uma tecnologia absurda. Eles investiram aí bilhões e bilhões de dólares nesse processo. É um rio de dinheiro que é investido nisso. Não, assim, a gente não faz noção, né, de quanto dinheiro está envolvido nisso. E essa fábrica da ASML é, né, como dito, é a fábrica da máquina mais importante do mundo. Alguns falam isso, né, porque é a máquina hoje que fabrica aqueles componentes que simplesmente viabilizam toda a nossa tecnologia que nós temos hoje, né? Porque hoje qualquer coisa, desde a sua geladeira até o seu relógio, até o seu carro, até, né, o seu celular, muito mais ainda, né? E lugares mais inusitados que você puder imaginar, você tem um processador, né? E esse processador, então, ele é fabricado nessas máquinas com essa tecnologia aí. É algo muito interessante a gente entender como é que funciona, né? Mas aí fica para uma outra oportunidade, né, que eu vou devolver aqui para o Thiago já a segunda vez que eu estou devolvendo para ele, porque nós temos mais notícias aí para comentar. Continuando aqui, né, que o nosso tempo aí vai passando aí rápido. A outra reportagem que eu tenho é da Deutsche Welle, no YouTube, Deutsche Welle Euromax, que há 8 dias atrás fez uma reportagem sobre Being Protestant in a Secular Netherlands, que como é ser um protestante hoje na Holanda. Então eu achei bem interessante essa reportagem, né, mostrando a história de uma jovem e seus amigos num dos países que já foram um dos países mais protestantes, né, do mundo. E hoje, aproximadamente 13% da população se diz protestante. E eu recomendo vocês assistirem a reportagem lá no YouTube, contando a história dela, até esqueci no momento eu esqueci o nome dela. Ela vai falando sobre como é estar na igreja, como ela é vista nos locais, como o protestante é visto hoje na cultura holandesa, quais são os desafios que ela tem. Ela comenta muito sobre pequenos grupos de estudo da Bíblia, e eu achei interessante uma frase dela no final, que ela diz o seguinte, né: "Eu não sei exatamente o que vem depois da morte, mas eu realmente acredito que exista alguma coisa depois". Eu gostei de duas formas dessa frase, né, uma que, a vida cristã é isso, né, o cristão ele vive com os olhos na vida futura, né, na salvação, mas também na perspectiva dela não saber exatamente o que vem depois da morte, e é uma das coisas que a igreja adventista mais, prega, né, que é a questão do sábado e da questão do estado do homem na morte. Então foi isso que eu gostei um pouco gostei bastante aí da reportagem. Legal, Thiago, eu acho que é importante a gente, reconhecer, né, a dificuldade que a gente tem para o cristianismo, porque você pensa assim, quais são os desafios do cristianismo, né? Algumas pessoas vão pensar, a primeira coisa vem a janela 1040, né? Outros vão dizer assim, é a China, são os países ainda autoritários, comunistas e tal, né? Mas a gente esquece que talvez
um dos maiores desafios, né, do cristianismo hoje é justamente nos países de primeiro mundo, né, os países desenvolvidos, o secularismo de maneira geral, né, principalmente na Europa, você tem uma prevalência do secularismo, tanto no leste europeu quanto nos países escandinavos ali, é muito forte aí do secularismo, né. Você já pega alguns países mais tradicionalmente religiosos, exemplo de Portugal, Espanha, Itália, né, que são países católicos, parece que não está tanto assim. A própria Inglaterra, apesar de ser um país, assim, muito desenvolvido, é um país um pouco mais religioso, né. Agora quando você pega ali a Escandinávia, pega o leste europeu, realmente ele é muito, né, tem alguns países, se eu não me engano, a República Tcheca é menos de 10% da população é cristã, né, ou são um percentual pequeno também que crê em Deus. Então eu vou ficar devendo os números aqui, mas isso mostra o desafio que nós temos, né, enquanto cristãos. E eu assisti essa reportagem também que você compartilhou, é muito interessante a gente ver uma moça, né, de 22 anos ali, protagonista da reportagem ali, que foi usada né, como exemplo, né, dessa situação. E eu achei que a reportagem também foi num tom positivo, porque ela não criticou, ela não ironizou o cristianismo, né, que isso é uma coisa infelizmente muito rara hoje em dia, né, vindo assim da mídia secular de maneira geral. Mas mostrou ela assim: "Olha, não, o cristianismo é responsável, né, o cristianismo, dá responsabilidade com o próximo, dá responsabilidade também com, o meio ambiente, né, com o cuidado, né, do nosso planeta, do nosso mundo e tal". É claro que dá uma derrapada ali com a questão, né, da evolução, né, que o cristianismo não nega, enfim, aí isso já é tema que a gente já discutiu em outros episódios aí do podcast, não vamos entrar neles de novo, mas assim, chama muito essa atenção, né. E Thiago, quando eu estava vendo essa reportagem, eu estava pensando assim, eu lembrei daquele não um texto específico da Bíblia, né, mas aquela ideia que é contida na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, né, de que Deus tem filhos, né, em todos os lugares enfim, esses lugares aí, realmente às vezes sozinhos, né, às vezes, isolados, às vezes em poucos, às vezes enfrentando muitas dificuldades, são filhos, né, são filhos aí que estão, lutando dentro daquilo que sabem, daquilo que eles entenderam, aquilo que eles se sentiram chamados, eles estão ali vivendo o evangelho, né, e compartilhando com as pessoas o amor de Cristo aí por meio não só de palavras, mas de ações também, né. Bom, Thiago, eu vou se você, né, não tiver nenhum comentário mais aqui, enfim, pode ficar à vontade aqui também se você quer falar alguma coisa antes disso, eu vou aqui passar para a última notícia que eu preparei para hoje, né, onde isso é rapidinho aqui, que é a questão dos Estados Unidos agora recentemente também terem, divulgado mais um arquivo, né, foi feito uma divulgação aqui bem recente, ainda no mês de julho agora, dos Estados Unidos divulgando imagens de OVNI, que foram registradas por astronautas no ônibus espacial Columbia, né. Então a missão STS, 80, né, STS era o código das missões do Space Shuttle, né, que é o ônibus espacial americano, lembrando que ele já está aposentado há muitos anos, né. O Columbia, a missão 80, STS-80, então essa missão que foi ao espaço em 1996, os astronautas estavam em órbita da Terra, dentro do ônibus espacial, e eles fizeram avistamento, né, de um OVNI, um OVNI aí que é um objeto voador não identificado, né, e estava em órbita da Terra, em órbita baixa da Terra, tá certo? Então, ele tinha uma trajetória, né, que estava sendo, calculada ali como sendo entre o ônibus espacial Columbia e o planeta Terra. Então, ele estava apresentando alguns movimentos, não esperados, né, para qualquer tipo de espaçonave conhecida, né, e o fato de ele ser um OVNI não significa que ele seja extraterrestre, ele é simplesmente aquilo, né, que foi, divulgado, né, é um objeto não identificado, então não se sabe se ele é extraterrestre, se ele é terrestre, se ele é um fenômeno natural, não sabe nada, né, pelo avistamento em si, não se descarta nenhuma possibilidade, simplesmente não se conseguiu identificar o que que era aquilo, né. Agora sim, o governo, né, promete aí que vai publicar novos arquivos, né, dentro de algum tempo aí, então, isso vai ainda, né, provavelmente render mais informações, eh
não temos assim, né, nenhuma informação além, mais específica do que essa, apenas que os astronautas viram e se juntaram aí a tantos milhares de pessoas que têm visto aí objetos voadores não identificados, né? E eu estava comentando aqui com o Thiago antes da gente começar o programa, nós possivelmente vamos tentar fazer um programa, um episódio só sobre OVNIs, né? Vamos tentar trazer aí alguns especialistas, etc e tal, né? Falar sobre esse tema, como é que isso a gente deve enxergar, o que que a Bíblia fala a respeito disso, né? Se fala alguma coisa, né? Como é que nós podemos interpretar? Isso é um tema assim muito cercado de misticismo, cercado de muitas visões diferentes e tal, né? E a gente respeita a opinião das pessoas, obviamente, mas a Bíblia fala de fato que nós não estamos sozinhos no universo, né? A Bíblia fala que o nosso planeta é apenas mais um planeta dentro de uma vasta criação de Deus, onde existem outros seres. Aí a Bíblia deixa entender, né, nas entrelinhas, não são textos muito claros, né, porque o objetivo da Bíblia também não é ficar atiçando a curiosidade das pessoas com relação a isso, mas existem sim seres, né, que não são criados aqui nesse planeta, são os extraterrestres, né, e uma categoria desses seres, inclusive, já mora entre nós, né, então isso aí é um tema super, realmente super polêmico aí para deixar você com a pulga atrás da orelha mesmo, só esperando o nosso podcast aí quando nós vamos aí futuramente tentar gravar um episódio só sobre isso, né. Mas a gente tem que ter certeza que a Bíblia fala, né, que, não existe, a vida de pecado fora desse planeta, né. Então aqui o nosso planeta é o planeta onde existe a morte, a dor, o sofrimento. Os outros planetas aí não existem essas coisas, né, e eles também não vêm para cá em discos voadores, também não vêm para cá em naves espaciais nos visitar aqui sob qualquer forma. Então, tem que existir outras explicações para isso, e quem sabe nesse programa aí a gente explora um pouquinho mais, né, esse tema que tem gerado tanto interesse, tanto fascínio, tanta polêmica, tanta disputa entre as pessoas, alguns defendendo veementemente, outros, criticando, né, tendo uma postura, assim, de bastante ceticismo com relação a tudo isso, outros tentando racionalizar, explicar algumas coisas aí, alguns fenômenos, né, mas enfim, são questões aí que a gente pode abordar num programa futuro, né, mas por enquanto, né, a gente reporta isso, fala que, realmente a reportagem traz, mais um entre tantos avistamentos aí, agora vistos no próprio espaço, né, pelos astronautas, né, que são pessoas muito treinadas, são pessoas muito qualificadas, são pessoas que têm um conhecimento da ciência, né, da tecnologia, né, de tudo, são pessoas, assim, muito capacitadas mesmo, mas viram, né, e realmente não souberam identificar. Então o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo? Não perca os nossos próximos episódios, né? Daqui a pouquinho mais a gente vai trazer um episódio aí sobre isso, só falando o que é, o que não é, por que existe, como é que a gente deve enxergar, né? Mas é realmente mais um tema aí que fica para nossa reflexão, e aí a gente só diz, né? Tome muito cuidado com essas coisas, né? A Bíblia fala que nós estamos vivendo aí no período, né, do fim da história terrestre. Os textos bíblicos são muito claros com relação a isso, as profecias, etc e tal, né, então a gente ia saber que muitas coisas, estranhas iriam estar acontecendo, né, e os OVNIs aí com certeza são uma delas. Então, vamos tomar bastante cuidado com isso, não entrar em nenhuma hype, nenhuma empolgação, né, cuidar muito bem com as nossas fontes de informação, porque hoje, enfim, né, a gente tem muita informação atravessada correndo para lá e para cá. Então é isso, tá, Thiago? Era essa minha última notícia aqui da noite, né, e espero aí que a gente, com essas notícias aí que trouxemos, os nossos comentários, a gente possa ter agregado um pouquinho, pelo menos, o conhecimento, né, do nosso ouvinte, quem está escutando a gente. Eu aprendi bastante, obrigado, tá, Thiago, pelas matérias que você trouxe. Aprendi, curti bastante essas reportagens, espero que você e os nossos ouvintes aí também. Então é isso. Nós vamos aí nos despedindo. Boa noite aí a todos. Um abraço, tchau, tchau. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O
podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.